Conosco. Glória a Deus, aleluia. Matando a saudade, né? Gostoso esse momentinho de bater papo, de matar a saudade. Alguns vieram na quinta, outros vieram só no domingo, né? Então é gostoso ter esse momento de aproximação, né? O pastor Alexandre não vai estar no culto hoje, né? Mas vai estar terça, tá? Terça-feira ele está, né, pastor? Ele precisou fazer uma viagem aí, mas terça-feira ele está aqui. Não esqueçam que quinta-feira não tem culto, o culto vai ser na terça, tá bom? Vão vir na quinta aqui e ficar esperando a porta abrir aí, que a porta não vai abrir na quinta. Só se vir um anjo e abrir e você fazer culto com o anjo. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a direção de Deus para esse culto. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Amém? Nosso único objetivo na casa de Deus tem que ser para adorar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que antes que o nosso coração pense, a nossa boca fale das nossas petições, o Senhor já conhece as nossas necessidades. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por este sol maravilhoso que está brilhando. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos, estamos aqui na tua casa, Senhor. Queremos te adorar, queremos render o nosso melhor louvor a ti, Pai. Do fundo do nosso coração, Pai. Nós poderíamos estar em casa, poderíamos estar até mesmo na cama ainda, mas nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Abençoa aqueles que estão viajando, guarda-os, protege. Aqueles que estão, ó Deus, fora de casa, que os teus anjos estejam guardando o caminho, guardando, Senhor, a casa, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a nossa vida na tua presença e que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de deixar uma palavra antes de passar para o louvor, uma palavra que eu gosto muito e eu sempre tô lendo, né? Sempre tô falando dela aqui, né? No púlpito. É uma palavra que diz assim, ela está em Tiago 4, versículo 13, diz assim, ó. Preste bem atenção, queridos. Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizeis, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
Jesus, por esta manhã. Te agradecemos por este altar, ó Pai. Oricanderábia, Labassuri, Canderábia, Lamarábia. Te agradecemos, ó Pai, Aracanderábia, pela presença do Teu Espírito Santo em nós, aleluia. Eu te agradeço, ó Pai, por a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está aqui nesta manhã. Te agradeço pela presença do Senhor em nós e sobre nós, ó Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos já, Deus, por este culto, por tudo que o Senhor irá realizar aqui nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos buscar a presença do nosso Deus. Aleluia, Senhor, te queremos mais e mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo crer, ó Jesus. Por fim te fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te
contente fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvaremos, Senhor, em todo tempo, porque tu és bom, Senhor Jesus. Aleluia. Não há lugar melhor, Senhor, do que estar em tua presença. Aleluia.
vergonha de estar. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, glória a canderai, cheira, maravilhas. Aleluia, Senhor. Oh, louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos. Eu vou entrar direto na palavra, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, mais uma vez, ó Pai. Pedindo a direção divina do teu Espírito Santo, para que eu venha entregar a tua palavra nesta manhã. Pai, enche, Iricanderabia, Deus, este lugar com a tua glória. Venha inundar, ó Deus, o nosso ser. No mais profundo da nossa alma, Pai, visita cada um aqui nesta manhã, Pai. Que nós possamos ouvir a palavra, receber e entender, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade de falar aos corações, tenha liberdade de ministrar na vida de cada um de nós, ó Pai. É assim que eu oro e peço. Espírito Santo, coloca tuas palavras em mim, Oricanderabi, Achibricai, que seja falado aqui, ó Deus, na direção divina do Senhor, ó Pai, e que em nome de Jesus a tua igreja receba, Pai, o teu Espírito Santo venha trabalhar na mente, ó Pai, no coração, Oricanderabi, abrindo o ouvido, o entendimento, para que possa ouvir e entender e receber tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós esta manhã, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Salmo 125, glória a Deus, amém? Salmo 125 diz assim, glória a Deus. Salmo 125, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus está nos levando nesta manhã a confiar no Senhor. Confia nele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Confia em Deus, que ele está no controle, no domínio de todas as coisas. A palavra diz que nós temos que permanecer na presença dele. Ainda que as lutas, as provas, dificuldades, elas venham sobre nós, mas que a gente não deixe ser abalado, não deixe ser abatido por situações que nós estamos passando ou por situações que nós estamos enfrentando. Porque às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle, mas na verdade quem tem perdido o controle somos nós, né? De estar servindo a Deus de verdade, de estar buscando a presença dele de verdade, porque ele está no controle de tudo. Tem situações que nós não conseguimos tomar uma posição, tomar uma atitude, mas quando nós confiamos em Deus, Deus começa o quê? Dar direção. Né? Deus começa o quê? Ele começa a nos orientar, nos instruir, e não deixa que eu e você venha a ser abalado, que eu e você venha a ser derrotado, que eu e você venha a ser destruído. É por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que permanecem nele não serão abalados, aqueles que permanecem andando juntamente com ele, terá o quê? A direção divina do Espírito Santo para tratar com situações que se levantam, com coisas que o inimigo às vezes vem querendo nos atacar, querendo nos afrontar, mas se eu confiar em Deus, se você confiar em Deus, Deus nos dará o livramento. E às vezes nós confiamos em pessoas, né? Nós temos uma facilidade para confiar em pessoas, achando que nós teremos uma posição, ou teremos uma ajuda, uma orientação através de pessoas, e nós erramos, é aí que nós erramos, como o pastor Nilson abriu no início do culto. Nós erramos porque nós estamos confiando em homens, não estamos confiando em Deus. É por isso que muitas vezes nós somos assim abalados, nós somos frustrados, nós entristecemos. Eu até comentava com a Caíne agora de manhã, você já levantou, eu acredito que todos nós, né, levanta às vezes, ou durante o dia você levanta bem, você está alegre, você está lá para cima, você está animado, tudo para você vai dar certo, e de repente vem uma tristeza dentro da tua alma, vem uma tristeza dentro do teu coração. Por quê? Porque às vezes são situações que estão se levantando, são pessoas que às vezes estão do nosso lado, são pessoas que às vezes estão ali caminhando com a gente na família, no trabalho, na nossa casa, situações que se levantam. Mas quando a gente olha para Deus e fala, Deus, eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar apresentando a minha fé, né, tendo a credibilidade em Ti, para que eu possa suportar, para que eu possa passar, que essa tristeza vá embora, que esse sentimento de angústia vá embora, porque às vezes nós temos tudo, nós estamos em boas amizades, em bons relacionamentos, mas ainda tem uma tristeza dentro da tua alma. Às vezes você deixa se abater.
E é por isso que a palavra de Deus fala, confia, né? De todo o teu coração, com todo o teu entendimento, para que você possa ser edificado, para que nós possamos ser fortalecidos em Deus, para que nós possamos nos alegrar na presença de Deus, regozijar-se em Deus, sentir alegria em Deus, sentir alegria em estar na presença dEle, buscando a Ele, ouvindo a palavra, buscando o Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito que nos dá força, o Espírito Santo que nos coloca de pé. É Ele quem diz para nós, continua, não para não. É Ele quem, às vezes, você pensa assim, desistir, e Ele fala, não, você não vai desistir. E, às vezes, você já viu que, às vezes, a gente passa uma luta, uma batalha na mente, no espiritual, dentro de nós, porque nós colocamos pensamentos que vão, pensamentos que vêm, não sabemos que atitude tomar, que situações a gente reger naquele momento que você está enfrentando, que você está passando, mas a palavra de Deus diz que quem ouve o Senhor, quem busca a presença de Deus, nunca será desamparado. O Senhor sempre está ali amparando, colocando de pé, nos fortalecendo, dizendo para nós, continua, não para, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te coloco na minha presença para que vocês sejam abençoados, para que vocês não sejam abalados, porque tem coisas que entristece, tem coisas que deixam a tua fé abalada, tem coisas que deixam você para baixo, tem situações que às vezes vêm para nos derrubar, mas Deus sempre está ali pronto, né, se prontificando a nos colocar de pé novamente. E às vezes a palavra de Deus diz que Ele tem nos chamado de filhos e de filhas do Senhor, Ele tem chamado você de filha, de filho, por quê? Porque Ele quer te ajudar, porque Ele quer te sustentar, porque Ele quer te colocar de pé. E quando eu entrei aqui hoje, eu vi que tem pessoas que entrou assim aqui hoje, abatido, triste. Às vezes você fala, não sei se estou cansado, a minha mente cansada, meu corpo cansado, não sei se estou abatido, triste, mas a palavra de Deus diz que Ele veio aqui de Cantanábia, que nesta manhã Ele te trouxe aqui, Ele veio aqui, Ele está aqui nesta manhã para te dizer, não deixe se abalar, confia em mim, porque eu sou o teu Deus, eu estou entrando com providência divina já na tua vida, na tua casa, eu já estou entrando com providência nessa situação, porque eu sou Deus, e a resposta virá. Esses dias pela manhã, eu conversando lá em casa, eu disse por Orlando, estou orando em favor disso ou daquilo, e de repente eu falei, meu Deus, eu estou entre a cruz e a espada, porque Deus falou comigo, eu pergunto, Deus responde, aí eu não sei que atitude tomar, que posição tomar, aí eu fui orar e eu escovando o dente, eu falei, Deus meu, dá uma direção para mim. Na mesma hora Deus falou assim, eu já falei, você sabe. Você já sabe o que eu falei contigo, você já entendeu o que eu quero, você já entendeu aquilo que eu já estou fazendo. O que falta é você tomar atitude, tomar posição. E às vezes é isso, a gente fica num dilema, numa situação, que a gente sabe que precisa tomar atitude, a gente sabe que a gente precisa se posicionar, né, diante de situações, diante de coisas que Deus está falando, não quero mais, não vou fazer mais, não tem sido do meu agrado, não é isso que eu tenho para você, e assim, 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 e você fica ali vacilando em tomar atitude, vacilando em tomar uma posição diante de Deus, só que aí eu oro e falo, Deus está no controle de tudo. Nada acontece se não for da vontade de Deus. E aí, nessa mesma hora, eu fiz uma pergunta para Deus, nessa oração a qual eu fiz, eu perguntei para Deus, então, o Senhor faria isso por mim? E foi isso que Deus fez. Aquilo que eu pedi, Deus fez. Falei, então, você quer resposta do quê? E às vezes a gente vacila, porque a gente faz a oração, a gente espera a resposta de Deus, ouve Deus falar, aguarda a direção de Deus, a instrução de Deus, mas não se posiciona. Então, muitas vezes, nessa situação, você tem que ficar ali firme, confiante, para que você não seja abalado, para que a gente não venha ser perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, por isso que a palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Então, o que Deus quer dizer? Permaneça na minha presença, continua confiando, continua buscando, continua falando, porque Deus já está agindo, amém? Deus já está agindo ao meu e ao teu favor, Deus já está agindo ao nosso favor. Por quê? Porque Deus conhece o nosso futuro, Ele conhece a nossa frente, Ele sabe aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai ser bom para você, aquilo que Deus vem trabalhando, só que nós temos que estar o quê? Confiante, por quê? Porque o inimigo, o nosso adversário, ele vem rungindo, ele vem ao derredor, ele vem pelas beiradas, querendo te confundir, querendo dizer, fique nessa mesma situação, é assim que eu quero, assim que Deus quer, e não é. E muitas vezes, você tem que estar mesmo ligado no trono de Deus,
falando com Deus constantemente, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus quer. E é nessa hora que o inimigo vem para abalar a nossa fé. É nessa hora que o inimigo vem soprando nos nossos ouvidos para tirar e roubar a tua alegria. É por isso que eu falei nesta manhã, quando eu entrei aqui, eu olhei em algumas pessoas, eu vi isso. Não, uma tristeza, não tem mais alegria, está confundido, né? Às vezes a gente vê assim, por que eu faço a pergunta, por que é que eu oro? Porque a palavra, a bênção de Deus vem do altar. Deus já falou comigo lá em casa, Deus já falou com aquele que vai ministrar lá na sua casa, no momento de oração, e Deus começa a revelar à igreja, começa a revelar ao teu povo, começa a trazer a palavra de vida e de poder para nós. Por quê? Porque nós precisamos confiar. Não fique vacilando com a tua mente, não deixe o inimigo brincar com a tua mente, vacilando, trazendo dúvidas no teu coração, trazendo, às vezes, a incredulidade, querendo te abalar emocionalmente, para que você não enxergue aquilo que Deus tem. Então, nós precisamos estar firmado em Cristo, estar firmado na palavra, elevar os nossos olhos ao monte, que a presença do Senhor está nos céus e na terra. Mas quando eu elevo, Deus começa o quê? A falar, Deus começa o quê? A trabalhar. E não é as nossas palavras, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é aquilo que eu espero, não é aquilo que você espera, mas é aquilo que Deus já tem preparado. E você percebeu que às vezes o inimigo não deixa você enxergar aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já tem preparado para você, para a tua casa, lá no teu emprego, lá no teu trabalho, né? Tantas coisas que você faz na rua, você está indo, está vindo, e Deus já preparou até o nosso caminhar, Deus já preparou até por onde nós vamos passar, Deus já preparou até aquilo que nós iremos receber. E às vezes nós estamos ali, né, inocentes, sem estar sensível àquilo que Deus quer fazer, àquilo que Deus vai entregar para nós. É por isso que a palavra de Deus fala, confia de todo o teu coração. Às vezes eu quero estar aqui, não digo na igreja, às vezes eu quero estar em algum lugar que Deus diz, lá eu não estou. Às vezes você quer fazer algo que Deus diz, lá eu não posso fazer. Às vezes você está em situações que Deus fala assim, não adianta você querer fazer com o teu braço, com a tua força, das tuas mãos, porque é eu quem vou operar, é eu quem vou fazer, é eu quem vou ministrar. Então, nós temos que entender que Deus já tem tudo preparado para nós. Deus já tem tudo preparado, mas o inimigo vem com o poder maléfico do inferno, querendo te paralisar, querendo que você seja impedido de receber aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já tem para mim e para você. Então, a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser consolados pela presença de Deus. Como assim? Você, naquele momento, você parar, não tomar atitude nenhuma, não se prontificar à voz do inimigo, mas se prontificar, se sujeitar a Deus, vendo se aquele é o momento, se aquele dia e hora é do Senhor, se aquilo que eu tenho feito tem agradado a Deus, se aquilo que eu tenho me colocado é da presença de Deus, porque nós temos que começar a falar com Deus. A oração é falar, a oração é se expor, a oração é se colocar diante de Deus e falar para Deus que eu preciso que Ele venha mudar esta história, esta situação, essas circunstâncias, porque uma coisa nós temos que aprender, não dê resposta para o teu inimigo, não dê resposta para aquele que te afronta. O silêncio fala mais, e quando você se cala, Deus responde. Quando você fica quieto, Deus começa a fazer. Quando você fica ali paradinho, ali na presença de Deus, eu vou confiar até o fim, não vou desistir. Deus começa a trabalhar e começa a operar do jeito dele. Por isso que tem a importância de você rejeitar toda ação do diabo, toda ação de pessoas. Esses dias, quinta-feira, o pastor Alexandre riu comigo, que eu ouvi uma mensagem assim, que tem demônios que é humano. Porque a gente fala de demônios, a gente logo imagina o quê? O espiritual. São demônios que eu e você não vê, mas no espiritual ele está ali agindo. Mas tem demônios que são humanos. Sabe o que é humano? Demônio que é usado por pessoas para te atormentar. Pessoas que é usado por pessoas para te afrontar, para te roubar a tua paz, para roubar a tua alegria, para trazer dúvida, para trazer... Isso existe, gente. Pessoas que ali o demônio está encarnado ali, ó. E ela está perto de mim, ela está perto de você, tentando sugar tudo aquilo, roubar tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você.
Então, é a hora que nós precisamos nos levantar, é a hora que nós precisamos nos posicionar e falar, não, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Na quinta-feira, quando eu saí daqui, eu gosto de contar para vocês verem o que é o mundo espiritual, para vocês entenderem o que é o reino espiritual da parte de Deus e da parte dos demônios. Quinta-feira nós chegamos em casa e o portão, a gente mora em apartamento, e o portão é por controle. Quando o portão levantou, e eu olhei para a escada, Orlando entrou no portão e eu olhei para a escada que a gente vai subir. Eu vi 3 demônios cercando assim a ponta da escada. Eu vi perfeitamente. Aí eu perguntei para Orlando, Orlando, quando você abre o portão, reflete lá? Ele falou, não. Eu falei, então está repreendido em nome de Jesus. Antes de eu abrir a porta da entrada, eu já falei, demônio na minha vida não, na minha casa não, e neste lugar não. Em nome do Senhor Jesus, pode pegar o teu mal, os seus intentos, isso, aquilo, tal, fui orando e repreendendo, até me arrepia falar, e expulsei em nome de Jesus. Então, a importância de você confiar em Deus e acreditar que quando você ora, o mal é obrigado a se retirar. Está entendendo o que é confiança? É você ordenar que o mal vá embora da tua vida, que aquele demônio humano se retire da tua vida sem palavras, mas no Espírito você orar. Você determinar que aquela afronta do maligno saia e caia por terra em nome de Jesus. Então, isso é confiar. Às vezes, a gente não confia em alguém e se decepciona. Quantos aqui você já não confiou em pessoas e se decepcionou? É a mesma coisa com o diabo, com o capeta. Deus, você confia nele e ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Mas, às vezes, você confia na voz do diabo. E você pode ter certeza que nós vamos levar a rasteira. Por quê? Porque nós confiamos em pessoas erradas, nós confiamos em espírito errado, espírito maligno, ao invés de confiar no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele revela, o Espírito Santo, ele traz a verdade para mim, para você. O Espírito Santo mostra, eu costumo falar assim, que é uma ressonância, né? Você vê tudo. O Espírito Santo, ele vê tudo, ele traz tudo para nós, assim, à luz do dia. Ele revela pessoas. Então, tem pessoas perto de mim, perto de você, que às vezes está ali, mas está enviada pelo maligno, por demônios, para te afrontar, para te sondar. Por isso que a palavra de Deus fala, não conte a tua vida para ninguém. Não conte os teus planos, os seus projetos para ninguém. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que ela tem, principalmente na nossa casa, viu? Na nossa família, isso existe e é real. E existe também no trabalho. Pessoas que você conversa e, de repente, você conta um plano, um projeto seu, e que, de repente, aquela pessoa tem uma ordem de demônio na vida dela que eu não vejo e você também não. E você vai contando, você vai contando, você vai contando a sua vida, os estragos, você vai contando as bênçãos, você vai contando tudo. Aquele demônio que está na vida da pessoa vai ouvir, vai levar lá para o inferno, para o caldeirão do inferno, e vai tentar fazer algo ali para te destruir. Então, a importância de você estar na fé, a importância de nós estarmos em Cristo e a importância de confiar em Deus. Então, não conte a tua vida para ninguém, porque quando nós recebemos bênção, nós sentimos uma alegria tão grande que a gente quer contar para todo mundo. Erramos aí, o inimigo entra aí. E quando a gente está passando prova, é a mesma coisa. A gente tem mania de chorar para as pessoas, de contar, olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e às vezes você não sabe a ordem de demônio que está na vida daquela pessoa. E eu falo isso com toda clareza e com toda certeza que eu já passei isso dentro da minha família. De eu contar, de eu falar, a pessoa ali sorrir, até chorar comigo, mas por trás, desejando que eu fosse morar debaixo do viaduto. Chegou e falou que esperava eu e Orlando morar debaixo do viaduto, mas na nossa frente era uma... na nossa frente eram pessoas da minha casa. Por isso que eu falo, e sentava à mesa, tomava café, comia, bebia, saía, e nós ia, eu e Orlando ia. Nós não entendíamos. Até a gente entender que o que fazia mal para nós não estava lá no norte, nem na Bahia, nem no Rio Grande do Sul, estava ali perto de nós. Mas só que pela misericórdia e a graça de Deus, Deus sempre nos amparou. Por quê? Porque Deus vê que dentro do nosso coração tem um pontinho de fé, dentro do nosso coração tem um pontinho de confiança, que nós confiamos em Deus, nós não servimos a outros deuses, nós servimos ao Senhor. Porque inimigo, irmão espiritual, não queira você guerrear, quem derruba é Deus. Não queira você afrontar com palavras, com vingança, você querer
e tirar satisfação, você querer falar também, a pessoa fala A, você fala B. O espiritual, você não vai vencer, quem vai vencer é Deus. Então, nós podemos permanecer em Deus, nós podemos escolher. A palavra de Deus fala que a vida é feita de escolha. Existe o livre-arbítrio de servir a Deus e de servir ao diabo. Existe o livre-arbítrio de você regar uma vida para entrar no céu ou regar uma vida para entrar no inferno. Nós podemos escolher. Assim como nós podemos escolher os céus e o inferno, assim como nós podemos escolher Deus e o diabo, você pode também escolher confiar em Deus. Então, escolha o quê? Eu vou confiar, eu vou permanecer, eu vou continuar confiando. Ainda que na minha caminhada, né, tenha pedras, mas o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que tira, que ajunta, que espalha, que quebra o vaso e faz de novo. Então, nós temos que confiar no Senhor e exaltar a Deus por tudo que Ele tem feito. Esses dias eu ouvi lá do meu patrão, ele falou, você morrer vai no purgatório. Eu falei, não sou cachorra? Purgatório? O que é purgatório? Aí ele riu comigo, né? Daí eu falei, não, a palavra de Deus diz céu e inferno, Deus ou o diabo. Eu falei, você não lê a palavra, não? Então, o que a gente vê? Que tem pessoas que, às vezes, numa palavra dessa, lançam uma dúvida. Você já viu pessoas que servem a Deus, mas eu posso beber, eu posso fumar, eu posso estar lá na rodinha dos escarnecedores, eu posso estar isso, viu? Servir a Deus é renúncia. Servir a Deus, para você ter crédito na presença de Deus, nós temos que renunciar a muita coisa. Sabe por quê? Porque na hora que o calo aperta, na hora que a situação se levanta, o único que dá escape para nós é Deus. O amigo some. Você já viu aquela pessoa, quando você está bem financeiramente, ela vai almoçar com você? Eu e Orlando era assim. Nós vivíamos na casa de um e do outro, domingo era sábado, era domingo, nós ia para lá, ia para cá, viajava ali, viajava cá, viajava lá, e era o tempo todo no começo da nossa conversão, achando que estava fazendo a obra, que obra nada, o diabo veio matar, roubar e destruir, estava roubando o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso salário, endividado, aí começou a vir os tumultos da nossa vida. O que acontece? Sem direção de Deus, sem a presença de Deus, achando que servia a Deus, achando que tinha a presença de Deus, achando que estava fazendo ali, e nós, sem perceber, estava agradando o homem e não estava agradando a Deus. Porque tem lugares que eu e você entra que Deus não entra. Tem lugares que eu e você vai que Deus não vai. Não adianta falar, Deus está comigo, Ele está com você. Mas se Ele chegar na porta e ver que o ambiente é satânico, Ele se retira. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que nos aprofundar em Deus, nós temos que buscar a presença de Deus. Eu e você representamos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo na terra. Então tem coisas que Deus faz a faxina na vida da gente. Aí Deus começa a pôr uma caçambinha lá, sabe essas caçambas de construção? Deus põe uma caçamba na nossa vida espiritual e tira todos os lixos. Tudo que é entulho, amizade errada, com relacionamento, parente, pessoas. Deus tira tudo e põe tudo na caçamba. Que Deus fala, eu quero você para mim. Eu quero a tua casa, você por completo. Eu não quero pela metade. Eu não quero de qualquer jeito. Eu não quero que você tenha amizade. Amizade, irmãos, que eu falo, é amizade de contar, de se relacionar. Amizade que eu falo é de pessoas que às vezes se aproximam de você, não por aquilo que você é por aquilo que você pode ser útil para ela. Tem pessoas que aproximam de nós porque falam assim, ela vai ser útil para mim, ele vai ser útil para mim. É por isso que Deus fala que essas pessoas, nós temos que renunciar, nós temos que pedir para Deus fazer uma faxina mesmo. Eu, na minha casa, eu falo de boca cheia, Senhor, que entre na minha casa quem o Senhor preparar. Quem não for para entrar, não permite e Deus não deixa, para a glória de Deus. E aí você tem que fazer o mesmo. A sua família é o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Esses são sua família. Esses querem o bem para você. E dependendo da família, toma cuidado, viu? Porque dependendo da família também, se bobear, vai apunhalar você por trás. Então, a palavra de Deus fala que a melhor companhia é Deus e Jesus na nossa vida. A melhor companhia é estar na presença de Deus. Eu conheço muita gente, eu tenho amizade com muita gente. Daí você fala, fulano, a gente tem o hábito de dizer assim, fulano é meu amigo. Não. Amigo é amigo, colega está assim, ó. Colega, os colegas é as amizades que a gente tem, que a gente faz, às vezes num ponto de ônibus. Colega é aquele que você faz amizade com um vizinho, né, com alguém do trabalho. Isso é colega. Agora, amigo é aquele que Deus prepara. Amigo é aquele que Deus tem preparado para mim e para você. É por isso que a palavra de Deus fala, e o pastor Nilson já Deus usando, confia no Senhor. Não confia no exército, não confia com aquele que vai do teu lado, não confia com aquele que tem compartilhado a sua vida, compartilhado a vida dele com você.
Vigia, porque a palavra de Deus fala, quando a gente faz uma entrega para Deus e a gente se coloca diante de Deus, aquilo que não presta, Deus tira. Deus, é a mesma coisa no trabalho. Às vezes tem levante lá no trabalho. Sabe o que Deus faz? Deus tira o ímpio e deixa o justo. Se você confiar nele, é isso que Deus faz. Deus tira o ímpio, aquele que está se levantando contra a vida, e deixa você. Por quê? Porque Deus é justo, Ele é balança justa, não é balança enganosa. Então, a palavra de Deus fala que nós precisamos ser como um monte de Sião. Não deixe nada te abalar, não deixe nada roubar a tua fé. Não permita isso, porque nós podemos escolher, gente. É a mesma coisa a pessoa quando ela tem um problema de ordem espiritual. Ela sabe que ela cai endemoniada, ela sabe que ela tem possessão maligna, mas ela não toma atitude para mudar de vida. É a mesma coisa nós. Nós sabemos que Deus é poderoso, nós falamos que confiamos nele, mas na hora H, às vezes nós vacilamos. Na hora H, nós deixamos ser abalado por ele, pela situação. Então, que a gente não permita esse tipo de coisa na nossa vida, mas que a gente permaneça inabalável na presença de Deus. Né? Então, não é com palavras, não é querendo se vingar, não é querendo fazer coisas erradas, mas é engrandecendo o nome de Deus, confiando em Deus verdadeiramente, depositando a tua fé em Deus, que aquilo que Ele preparou para nós vai dar certo. Pessoas que dizem, amanhã eu tenho uma entrevista, aí será que eu vou conseguir? Tire o será, fala, não, eu vou em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, porque Deus tem preparado algo para mim. Isso é confiar, isso é acreditar. E a gente ter a certeza no nosso coração que aquilo que Deus vai fazer já está preparado. Deus já preparou. Nós precisamos tomar atitude e posição para receber. Nós precisamos usar a nossa fé para receber. Nós precisamos permanecer na presença de Deus para receber, para ter a certeza que tudo aquilo que vier da parte de Deus pode ter certeza que será bom. Ainda, você já viu que às vezes é triste, né? A gente esperar algo e a gente querer uma resposta sim. E Deus falar não para nós. Às vezes você fala, eu queria tanto isso, Senhor, eu queria tanto aquilo, e de repente Deus não permite. Deus fala não para nós, é difícil. É difícil. E eu já disse aqui, vou falar, tem que repreender demônio, enxumirim, porque quando a gente era criança, tem demônio que esperneava em nós. Porque quando a mãe falava não, chorava, batia, se jogava no chão, fazia barbaridade. Nós temos que orar para Deus e pedir para Deus repreender esses demônios da nossa vida, que hoje não podem manifestar mais, para que você entenda que quando Deus falar não, é não. Que quando Deus falar sim, vai ser sim, mas se Ele falar não, vai ser não. Porque às vezes aquilo que eu espero da parte de Deus, não, aquilo que eu desejo, às vezes não é aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer por nós, aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? Estar na direção dEle, estar na orientação dEle, pedir a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Isso é muito sério, isso é muito importante. Às vezes nós não estamos aqui reunidos, alegre, cantamos, adoramos a Deus. De repente, a gente sai lá fora, a gente faz tudo errado. A gente chega na nossa casa, a gente faz tudo errado. Aí, como que Deus vai nos abençoar? Como que Deus vai poder permanecer? Como que esta fé vai poder permanecer dentro de mim, dentro de você? Então, a fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser regada todos os dias na nossa vida. E quando você olhar para a situação, eu não sei o que você vai passar. Eu não sei o que nós iremos passar, talvez seja eu, talvez seja você, mas Deus diz, permaneça na fé, permaneça inabalável, permaneça nele, permaneça com ele, porque ele te dará o livramento, ele te dará condições divinas para você passar e suportar. Eu não sei o que, mas se tiver que passar, nós vamos passar. Aquilo que eu tenho que passar sou eu, aquilo que você tem que passar é você, mas Deus diz, continua confiando e guarda esta palavra no teu coração. Medita nela de dia e de noite, medita nesta palavra. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus diz, eu vou fazer você permanecer, eu vou fazer vocês permanecerem na minha presença, vocês vão permanecer diante desta situação e vai passar. A tua luta já está passando, a tua prova já está passando,
Tudo vai passar. Às vezes a gente possui carro, casa, dinheiro, nós temos fama, talvez, temos faculdade, mas isso para Deus nada importa. O que importa é você ter uma vida regada com Deus, uma vida aperfeiçoada na fé, na presença de Deus, e Deus diz, vai passar. O que nós vamos enfrentar vai passar, mas Deus diz, vocês precisam permanecer na minha presença, para que isso, para que isso venha ser desfeito na vida de cada um de vocês. Porque a palavra de Deus fala, o que permanece é a fé, o que permanece é o amor, o que permanece é a palavra, o que permanece é a vida eterna. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, permanecer inabaláveis. Então busque a presença do nosso Deus, busque o Espírito Santo na tua vida, seja íntegro, sincero com Deus, não fique dando desculpa, seja sincero, fale a verdade um com os outros, porque a palavra de Deus fala que a verdade, ela nos liberta, e às vezes nós vivemos uma vida de desculpa, não temos coragem, às vezes, de falar a verdade para as pessoas, não temos coragem de ser sinceros uns com os outros, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos permanecer na fé, permanecer na presença dEle, ser sincero, sim, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que passar disso é procedência maligna. E a presença do nosso Deus, ela é real. A presença do nosso Deus, ela é viva. A presença do nosso Deus é que vai nos edificar. A presença do nosso Deus é que vai nos colocar de pé. E eu quero dizer para você, você entrou abatido aqui nesta manhã, Deus disse, se levante, se coloca de pé na minha presença, porque eu te fortaleço, eu te sustento. Nada, rabarabasubiricai, vai tirar tudo aquilo que eu já fiz, que eu já dei, que eu estou fazendo na tua vida. Por isso que é a importância da fé, de você olhar e continuar crendo, de você olhar para a situação, para as lutas, dificuldades que você está enfrentando e falar, eu não vou deixar se abater, eu não vou deixar me abalar por isso ou por aquilo. Por isso que a palavra do Senhor nesta manhã está dizendo para nós podemos escolher estar na presença de Deus, estar firmes na presença de Deus, estar inabaláveis na presença de Deus. Você pode chorar por uma dificuldade, uma luta, uma prova, você pode até se entristecer, mas não se abater. A palavra de Deus diz que a gente pode até ficar triste, angustiado, chateado por isso ou por aquilo, mas não deixe ser abalado, não deixe nada roubar a tua fé na presença dEle. A mensagem desta manhã é isso, não deixe nada roubar a tua fé, porque Deus vai na tua frente. O que Deus tem preparado é muito maior do que esta luta, do que esta prova, do que essa dificuldade. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre a tua vida, porque a presença do Senhor está sobre a tua casa, porque a presença do Espírito Santo está no teu trabalho. Deus está preparando uma mesa para você se assentar, rabarabacanderábia, com aqueles iricanderai que são superiores a ti, duricanderai, mas não são superiores a Deus, uricanderábia, porque superior é Deus, Ele é maior, Ele é rabarabasuricai, Ele está diante do trono, assentado, rabarabacanderábia, preparando uma mesa para nós, uma mesa farta, aonde não vai faltar nada, nem para mim, nem para você, uricanderai, aonde não vai faltar a presença, o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. É por isso que a diferença de estar diante de Deus, servindo a Deus, uricanderai, é que quando Deus nos chama para sentar junto à mesa, aquela mesa é farta, uricanderai, e nós podemos usufruir, nos alimentar da palavra, da verdade, do Espírito Santo, uricanderai, e nós podemos acreditar, confiar, que aquilo que aos meus olhos, aos teus olhos está difícil, Deus vai tornar rabarabanábia, a provisão, a graça do Espírito Santo sobre ti, sobre a tua casa, sobre este negócio, sobre essa dificuldade. Vocês, quando sair da tua casa, vir para a igreja, irmãos, é muito importante você dizer, Pai, fala comigo na palavra, nem que seja uma palavra, mas Ele vai te levar a entender que aquilo que Ele tem é muito maior, que aquilo que Ele vai fazer é muito maior, que aquilo que Ele está ministrando na nossa vida nesta manhã é muito maior. Os levantes vêm, mas Deus derruba, oricanderábia. Se você confiar e usar a fé, apresentar a tua vida, a tua casa diante dEle, Ele desfaz toda entranha diabólica, todo o mal. Mas eu quero te dizer, peça ao Espírito Santo que Ele faça uma faxina na tua vida nesta manhã, que Ele tire aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Ele, que permaneça somente a presença, a palavra e o poder do Espírito Santo na tua vida. E confiar é você acreditar. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu já ouvi, eu acho que até falei.
Às vezes a gente fala assim, aquele trabalho tem me dado sustento. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu compro isso, eu faço isso porque eu trabalho. Glória a Deus, porque a palavra de Deus fala que aquele que não trabalha não é digno do pão. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos de um salário. Só que antes de tudo isso, nós precisamos entender que se nós vamos e retornamos, é porque Deus permite. Se a gente ganha, seja pouco, seja muito, é o que Deus tem preparado. E aquele pouco Deus faz se tornar muito. Deus multiplica, Deus abençoa, Deus faz proeza ao nosso favor. É por isso que nós temos que reconhecer Deus na nossa vida, que tudo que eu tenho, que tudo que você tem vem de Deus. Se nós estamos indo e voltando à permissão de Deus. Quantas pessoas poderiam estar aqui agora e não estão? Quantas pessoas gostariam de estar na presença de Deus e não estão? Quantas pessoas que gostariam de permanecer e não permanecem? Quantas pessoas que gostariam de ser inabaláveis e não são inabaláveis? Quantas pessoas que gostariam de ter o Espírito Santo e não têm? É por isso que eu falo, faça a melhor escolha. Faça a melhor escolha na tua vida de estar na presença de Deus. Não é o bom carro, não é a boa fama, não é o dinheiro que nós possuímos, não é a nossa casa, não é aquilo que nós temos. A diferença no mundo, irmãos, é você ter a presença de Jesus na tua vida. É você ter a presença do Espírito Santo lá dentro da tua casa. Essa é a diferença. Lá na tua casa reinar a paz, a alegria do Senhor. Mesmo na luta, na prova, o marido se une à esposa, a esposa se une ao marido e aos seus filhos, e vamos orar, e nós vamos vencer, nós vamos conquistar, porque o Deus que está conosco é maior, porque o Deus que opera maravilhas está aqui no meio de nós. É isso que é importante, isso é fé, isso é você mudar de pensamento, de atitude, de palavras, de comportamento, isso é fé. Você mudar situações na sua vida, porque muitas das situações, para Deus mudar, depende de mim, depende de você. 99% depende de nós, 99% depende de eu estar servindo a Deus de verdade. Eu poderia estar hoje, nesta manhã, você nesta manhã numa chácara, num passeio, num evento, sei lá, você poderia, mas nós estamos aqui na presença de Deus, nós viemos aqui nesta manhã para adorar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Então é por isso que eu falo para você nesta manhã, continua confiando, Deus vai mudar a história, é Ele que muda, irmãos. Não adianta você olhar para a tua casa, eu tenho tudo, minha casa é maravilhosa, eu tenho este carro do ano, pode ser zero, mas aonde vai o zero, o velho chega também, meu filho. Aquele que às vezes fala assim, o meu é de 1900 e bolinha, não importa, aonde chega o novo, chega o carro velho também. Então nós temos que entender que a única coisa que nós temos que preservar na nossa vida é a fé que nos leva à salvação, a fé que nos leva para a vida eterna, é a fé, um relacionamento com Deus que trará mudança para mim e para você. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer, quantas vezes eu fui em cultos, irmão, de prosperidade, que falava de dinheiro, 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 Deus é o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade. Mas, na verdade, ali a gente dava, ali a gente doava, ali a gente fazia, às vezes deixava de pagar conta para doar, deixava de comer, às vezes uma carne, uma mistura para doar, achando que aquilo iria agradar o coração de Deus, achando que as bênçãos de Deus viriam se eu desse X, se eu fizesse X, se eu fizesse aquilo. Eu peguei uma raiva, falo de coração, uma antipatia em certos pastores, que o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na vida do fulano, da fulana, que fica pedindo dinheiro, 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 enganando o coração do povo, achando que vai prosperar, que vai possuir carro, e esquece de pregar a vida eterna, a salvação, a fé, esquece de pregar a palavra da verdade, que é o Espírito Santo, porque o que adianta a pessoa ter dinheiro, ter carro, mas se ela não tiver Jesus de verdade na vida dela, ela vai olhar para tudo aquilo e ela vai sofrer, ela vai perecer, ela vai passar situação difícil e não vai ter ninguém para socorrer. E tem pessoas ainda pregando, tem pessoas ainda falando, e eu falo misericórdia. Esses dias uma pessoa falou assim, vamos abrir uma igreja para nós ganhar dinheiro? Eu falei, viu, eu nem vou te dar a resposta, porque se eu der a resposta eu vou ser grossa. Por quê? Porque tem pessoas que querem abrir igreja para ganhar dinheiro. E vigia nisso, viu? A igreja lá está o maior oba-oba, lá tem ar-condicionado, lá tem cadeira que inclina, lá tem, viu? No inferno também tem. Misericórdia, então vigia. E às vezes essas coisas aí têm roubado a fé. Lá no inferno também tem cadeirinha. Tem ar-condicionado no inferno, é muito calor lá, né? Quase que eu respondo para a pessoa, mas eu fiquei quieta, eu preferi ficar quieta. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que muitas vezes aquilo que eu falei
Demônios humanos, encarnados em humano, para roubar a tua paz, para roubar a tua alegria. Que daí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu vou falar para você, eu convivo com gente rica, riquíssima. Se você vê a depressão e a opressão que essa pessoa tem na casa, você não tem noção. Sabe por quê? Porque tudo que ela faz, eu estava até dando risada com o Orlando ontem. Falei, Orlando, a maior alegria da gente, a gente fala assim, eu sou pobre. Você não é pobre. Você é rico, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. E a maior alegria da gente é você ter a certeza dentro de você, porque veja bem, você recebe o seu salário, talvez você pague suas contas, seu aluguel, seu carro, não sei. Né? Aí a pessoa fala assim, estou com vontade de comer uma costela assada. Ai, irmão, uma costela, vamos falar da costela. Aí você recebe o seu salário, e aí você vai lá, nem que seja metade, você compra e come com gosto. Eu cozinho para rico. Sou faxineira, cozinho para rico. Quando eu vou cozinhar, eu dou até risada. É o arroz, é o feijão, é a carne, é o frango, é a salada, variações de legumes. Quando eles vão comer, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho cá. Só para sujar. Mas tem que ter tudo. Aí tem salada de fruta no café da manhã, granola, tem iogurte, tem tudo que você possa imaginar. Parece um café de hotel. Aí a pessoa senta na mesa, ela come. Quando ela levanta dali, já levanta em contenda. Brigando, xingando, um afrontando, o outro. E eu fico só observando. Eu falo, que paz, hein? Pensa comigo. Aí você vê que a gente recebe o salário e quando você vai comprar alguma coisa, você compra com alegria, com gosto, você conquista aquilo. A pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que ela esbanja muitas coisas, né, por ela ter, se você conversar com ela, ela vai construir, ela nem dorme. Ela nem dorme porque ela quer construir. Aí, ela vai trabalhar. Quando ela volta do trabalho, ela vem reclamando que o dia dela não foi bom, porque ela não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Como é que ela vai fazer para construir? Como é que ela vai fazer para fazer aquilo? Mas ela quer uma mansão, ela quer uma casa assim, uma casa assado, ela quer isso, quer aquilo. Mas, gente, é uma tormenta, não tem paz de espírito. Não senta na mesa para comer. E eu sou tão engraçado que eles comem com faca, todas aquelas coisinhas chiques, né? Eu não, eu já pego um pedaço da carne e já empurro a carne assim com arroz e feijão e mando para baixo. Aí ela fala, tem faca? Eu falei, não, eu como assim. Eu sou assim. Entendeu? Então, a gente vê que, às vezes, é umas etiquetas que vale, do que adianta, não é? Aí eu pego, às vezes, é frango, eu já pego o frango, eu já vou empurrando assim, até com o dedo, às vezes, assim, ó. Aí olham assim, eu não estou nem aí, eu falo por Orlando, o que eu sou aqui em casa, eu sou lá. É a mesma coisa a pessoa que chega no restaurante, cheio de etiqueta, faca para isso, copo para aquilo, copo para água, copo para não sei o quê, copo para não sei o quê. Aí eu fui num restaurante, aí minha irmã disse, nossa, Rosana, você comer frango com a mão? Eu falei, eu não estou pagando? Por que eu vou ficar lutando com o frango? Vê lá, às vezes a pessoa está lutando, o frango até sai para o chão e volta. Eu falei, prefiro pegar a coxa na mão. Já aconteceu de eu ver isso. Então, são coisas, irmãos, que não adianta a gente ter etiqueta, a gente quer ser bambambam, a gente quer ser cheio do morfe, como diz, né? Do dinheiro, da maldição, a pessoa cheia de etiqueta. E aí, tudo tem que lavar a mão. Eu nunca lavei tanto a mão igual eu estou lavando agora. Verdade. E tudo é lavar a mão. Tudo é lavar a mão. Aí vai, cai uma coisinha, pega, lava a mão. Aí vai lá, pega uma verdura, lava a mão. Aí vai lá, pega a criança, lava a mão. Aí vai não sei onde lava a mão. Eu falei, Orlando, eu nunca lavei tanto a mão desse jeito. Porque antigamente a gente era criado no meio dos porcos e da galinha e está aqui, gente. Não é verdade? Hoje tudo tem bactéria, tudo tem vírus, não é? Caía um doce no chão, pensava, vou perder nada. Eu catava e comia. Imagina, meu pai comprava um Prestígio uma vez no mês. Caiu no chão, vou deixar? Não, vou comer. E nem lavava. Por quê? Porque era uma vez no mês. Não é? Então, a gente, às vezes, não é assim. Não é, Priscila? E é assim. Eu me lembro dessas coisas e eu começo a analisar. Meu Deus, Deus coloca a gente no meio dessas pessoas para a gente ver que a gente não é nada. Aí você vai conversar com a pessoa chora, a pessoa tem depressão.
Gente, você vai conversar com essas pessoas, você vê assim que ela fica triste e nervosa porque ela não conseguiu um pedreiro bom. Ela se revolta porque ela ficou brava porque o piso que ela comprou veio errado. Se revolta por isso, por aquilo. Viu? Tem muita coisa na vida da gente que aprenda uma coisa, não deixa o diabo te ostentar. Não deixa o diabo ostentar. Seja humilde, seja simples. Use a tua fé. Às vezes aquela pessoa tem tanto dinheiro, tem tanta coisa, mas ela não tem o que você tem, que é a presença de Deus. Ela não tem o que nós temos, que é o Espírito Santo na nossa vida. Então é isso que eu falo. Não fique comparando. Ai, meu irmão tem, às vezes acontece na família, um é mais rico que o outro, um tem condição melhor que o outro, um faz mais que o outro, e a pessoa fica se comparando. Não faça isso, olhe para Deus. Deus tem para dar, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. E Ele pode fazer. E Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas eu sei que eu vou trabalhar, eu me divirto. Porque eu vejo coisas, aí eu dou risada sozinha. E às vezes ela pergunta e ainda eu respondo. Por quê? Porque a gente vê, não na maldade, Deus do livre, né? A gente maltratar os outros. Mas a gente vê que essas coisas não têm valor nenhum para nós. Nenhum. É por isso que eu falo, o dinheiro, ele pode... o dinheiro traz felicidade, ele me ajuda. Traz felicidade e ajuda, ele te ampara, ele socorre a gente. Lógico que ele socorre. Só que, se você tiver o dinheiro e não tiver Jesus, você não tem nada. A pessoa pode ter uma casa, uma mansão. Se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Se ela não deixar Jesus ser ali o governo, ser ali o governo da casa, não acontece nada. Então, por isso que a importância da gente fazer isso na presença de Deus, de regar a nossa vida com a fé, gente. Permaneça na fé. A hora que eu precisar, a hora que você precisar, nós temos crédito na presença de Deus. A pessoa pode ter dinheiro na hora da morte, não compra. Eu tenho uma prima que ela faleceu agora faz uns 4 meses, e eu trabalhava para ela. Muito rica. Muito. Casa de aluguel, se contar nos dedos e no pé, ainda tem que pegar o de vocês, que a mulher e o marido tem dinheiro, né? E ela, quando ia na feira, eu ficava, Senhor da glória. Banana. Ao invés de comprar a de quilo, de penca, comprava da bacia, cheia de mosquitinho. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falava, você vai fazer doce de banana? Não, tem que comprar mais barato. Ia comprar cenoura, aquelas rachadas. Ia comprar batata, aquelas que estavam até verde. Está virando incrível Hulk. E comprava. Então, a gente começa a ver que Deus, gente, Ele tem o melhor para nós. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. Faz 4 meses que ela morreu. O dinheiro está tudo aí. A herança está tudo aí. Ela não tem filha, ela e o marido ficou. Esses dias o marido ligou e falou, eu vou fazer uma visita para vocês, quero conversar, estou precisando disso. Eu falei, Orlando, tomara que não venha com herança para mim, que eu não quero, em nome de Jesus. Porque é maldição. É maldição, sabe por quê? Quando nós sentava lá no sofá dela, gente, é tão demoníaca, tão satânica, eu estou falando isso, eu não sei por quê. Que eu sentava no sofá, eu falei para Orlando um dia, vira o sofá dessa mulher nos avessos, porque para mim deve ter rato. Corria assim, no sofá. Verdade, de velho, de podre que era. E guardou, morreu doente e não aproveitou nada. Comeu do pior da terra e não aproveitou nada. Uma idolatria no coração que só o sangue de Jesus. Aí, ele veio e falou que vai vir e tal, que quer conversar. Eu falei, por Orlando, não quero herança nenhuma. Porque uma vez, acho que a Silmara vai lembrar, a irmã Célia, eu estava na igreja da pastora Rita, e ela veio me entregar, e eu aluguei uma casa dela. Eu e o Orlando, nós alugamos uma casa dela. O aluguel, na época, era uns R$800, ela fazia por 400 para nós. E nós alugamos essa casa. De repente, nessa casa, ela mandou construir a casa para nós, e falou, você vai morar aqui, aí você vai cuidar de nós, e eu dou uma casa para você. Aí eles foram no cartório, fizeram um contrato que se eu cuidasse deles até o fim, aquela casa seria minha. Um dia eu estava na casa, morando já na casa, e uma tormenta diabólica dentro da casa. Eu falei, tem coisa errada aqui, Orlando. Pegando, nós fomos orar. Quando eu orei, eu dobrei o joelho, hein, e falei com Deus, falei, Deus, o que é essa tormenta? Por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo? Deus falou, devolve, saia desse lugar. Anula aquele contrato, não é isso que eu tenho para vocês. E eu fiz isso. Quando eu cheguei nele, falei que a gente não queria, tal. O espiritual não adiantou falar, porque eles não entendiam.
E eu entreguei aquele contrato, falei, não, eu continuo cuidando de vocês, mas eu não quero para mim. Aí ela falou assim, mas por quê? Ela até chorou, ele chorou, mas eu orei e fiz aquilo que Deus mandou. Passado alguns dias, eu fui dormir na casa dela. Quando eu estava dormindo na casa dela, ninguém queria dormir numa caminha de solteiro, que era da filha que tinha morrido, com 8 anos. Eu valentona, eu falei, não, eu durmo. Imagina o bicho mexer comigo, eu mando para o caldeirão do inferno. Vou dormir, sim. Orlando dormiu no chão. A minha filha dormiu no chão e eu na cama. Quando foi 2 horas da manhã, gente, o bicho veio arrastar eu para o pé. Catou eu para o pé, ergueu a coberta e jogou eu no chão. Aí eu repreendi e voltei de novo. Eu falei, não, capeta, na minha vida não, eu vou deitar aqui, sim. Aconteceu a mesma coisa, gente. Aí, a segunda vez, na terceira, eu pensei, não, eu já estou lutando com o espiritual. Peguei e fui e deitei no chão também. Coisa horrível do mundo. Passado uns dias, voltei para casa, tal, porque ela morava em Rio Claro, ela tem casa lá, tinha aqui, mora 15 dias aqui, 15 dias lá, Cesariolange, Rio Claro, e vai lá, vai cá, e eu indo junto, eu e Orlando indo junto. Aí um dia, eu peguei, ela falou assim, faz uma faxina para mim, no guarda-roupa. Gente, eu fiz, daí eu fui entender. Quando eu fui fazer a faxina no guarda-roupa, tinha a roupa da menina que morreu. Não guarde coisa de defunto, gente, não está mais aqui. Tinha a unha da menina que ela cortava numa caixa. Tinha cabelo da menina que ela cortava numa caixa. Tudo aquilo que você possa imaginar do capeta tinha alojado e guardado ali. Era uma vida miserável. Era uma vida que a pessoa tinha tudo e não tinha nada. Aí eu fui entender. Aí eu entendi o quê? Que aquele demônio estava ali materializado, porque quando eu deitei na cama da menina, quem que tirou eu? O capeta, o demônio, que arrastou eu de lá. Porque não queria. Então, aquele lugar, aí eu fui entender que a casa, tudo ali que possuía era o quê? Uma maldição. São demônios que ele toma conta do lugar, ele acha que é dele, que o direito é dele, que vai ser dele e que ninguém impede. Então, tem coisas que você não deve guardar. Roupa de quem já foi. Não guarde. Não está mais aqui, não vai usar. Não se lamente, porque até a lamentação, a murmuração é pecado. Você sabia disso? Quando a gente fica se lamentando, é pecado? É pecado contra o Espírito, contra a presença de Deus, a pessoa não está mais aqui. Então, você lembre das pessoas com alegria, lembre dos bons momentos, mas não fique se murmurando, se lamentando, guardando coisas e fazendo isso, porque tem demônios que ele materializa, viu? Tem demônios que ele aloja na vida, na casa da pessoa, e às vezes você está passando situação, problema na tua casa, com você mesmo, tormenta, porque infelizmente tem. Então nós temos o quê? Que orar, gente, temos que confiar. E quando eu entreguei essa casa, gente, quando eu entreguei esse contrato, e eu saí da casa, agradeci, tudo. Aí a pastora Rita, ainda que eu estava com ela, falou, Rosana, você é louca? Você ganhar uma casa, praticamente devolver. Eu falei, pode me chamar do que quiser. Eu vou obedecer a Deus. E fomos pagar aluguel. Mas em outro lugar, com outras pessoas, nós começamos a entender. O que eu quero dizer para você? Que, às vezes, aquilo que é mais fácil para nós é cômodo. Aquilo que é mais fácil para mim, para você, é cômodo. Mas pergunte para Deus se Ele está nesse negócio. Pergunte para Deus se é isso mesmo que Ele tem para você. Imagine que eu não me alegrei num contrato registrado em cartório, que eu ia cuidar deles e eu ia ter uma casa. Lógico que eu me alegrei. Você não ia se alegrar? Agora, eu não perguntei para Deus se ia alegrar o coração de Deus. E começamos a passar esse tipo de luta, esse tipo de dificuldade. Eu via, a minha filha presenciava, a minha filha às vezes entrava em crise de choro, nervoso, tudo aquilo que a menina tinha. Como se fosse um desmaio, ataque epilético, aquelas coisas assim. E aí eu não entendia, eu não sabia o porquê que estava acontecendo aquilo com a menina. Levava no médico, fazia exame na Unimed lá, fazia o exame e não dava nada. Chegava em casa, desmaiava de novo. Chegava em casa, caía de novo como se estivesse morta. O que é isso? Então, são coisas, irmãos, que por isso que eu falo, é melhor o pouco com Deus do que o muito com Satanás. É melhor o pouco na presença de Deus do que o muito com o diabo.
Então, às vezes, a vida que você leva, o que Deus está querendo dizer aqui? Que a vida que você leva, que a vida que a gente leva, tem que agradecer. Pode ser pouco, mas no pouco Deus está, e Ele multiplica. Ah, pode ser andar a pé, não tem problema, nós vamos andar a pé, mas é a pé que Deus me abençoa. Ah, é no carro que Deus me abençoa. Não importa, não é ano, não é tempo, não é zero, não é ter dinheiro, não é ter coisas boas, não é ter a presença de Deus na tua vida. Ter Jesus dentro de você. Quando você passar por aflição, por luta, você sabe que o socorro vem, que a vitória vem, que a presença de Deus vem em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu sei que eu falei muito, mas eu quero dizer para você. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu e no teu coração. Quando as coisas vêm muito de bandeja, ou sei lá se vai vir, você vigia. Você vigia na terra. Você fala para Deus, isso vem do Senhor, isso agrada o coração do Senhor. É do Senhor que vem tudo isso para mim, porque a palavra de Deus fala que muitas vezes o inimigo vem para confundir, o inimigo vem para abalar a nossa fé, o inimigo vem para nos desorientar, para desestruturar a nossa fé. Por isso que nós temos que estar preparados, que nem tudo que reluz é ouro, gente. Nem tudo que diz, Jesus está aqui, Jesus está ali, Ele está aí. Então nós precisamos vigiar com a nossa fé, não permitir que nada venha abalar a minha vida com Deus, a tua vida com Deus, que nada venha impedir que você faça a melhor escolha, como Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta fica toda agitada, limpando aqui, limpando ali, preocupada com isso, preocupada com aquilo. Só que Maria vai e se assenta aos pés de Jesus. E ali, ela começa a ouvir o que Jesus está falando. E de repente, Maria diz para Jesus, olha Marta como está agitada. E Jesus fala, tu escolheste a melhor parte. Quero dizer, escolha a melhor parte para a tua vida, é estar na presença de Deus. A melhor parte é andar com Deus, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele tem cuidado de nós. E essa situação que você entrou aqui hoje, que você foi afrontado essa semana, Deus manda dizer para você que essa guerra já está diante dEle. Esta peleja, Ele já vai pelejar por você. Ele já está pelejando por você. Então confia e agradeça a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Faça a tua oração nesta manhã. Feche teus olhos. Não em reverência para mim, não, mas em reverência a Deus. E diga, Pai, que eu possa permanecer. Eu quero permanecer. Não deixa nada me abalar. Não deixa, Deus, nada desestruturar a minha fé, a minha vida contigo, de eu estar andando diante da tua presença. Aleluia. Ore, canderabras. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Ore, canderabras. Deus maravilhoso de canderabas. Ore, anderai, xiribias. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Tudo está em ti.
teus braços onde encontro meu refúgio, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Diga, Jesus, eu preciso, Pai, da tua presença, aleluia. Deus, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem falado aqui, ó Deus, aos nossos corações. Eu creio, ó Pai, que tudo que o Senhor falou aqui, ó Deus, para nos ensinar, para nos orientar, porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir tudo isso, Pai. Nós precisamos ouvir a verdade, nós precisamos permanecer na fé, Pai. Em nome de Jesus, que o socorro, que tudo aquilo que eu preciso, que tudo aquilo que nós precisamos está em Ti, ó Pai. A paz, a alegria, ó Pai. Aquilo que eu preciso para ser suprido na terra está no Senhor, ó Deus. É assim que eu oro e te agradeço por cada vida, irmão e irmã aqui, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Continua confiando em Deus. Pode aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pede oração. Glória a Deus, irmãos. É muito importante, irmãos, essa comunhão e essa palavra que a gente vai aprendendo como funciona o mundo espiritual, né? Olha, só para vocês terem ideia, pediu pela live, não é isso? Ó, pedido de oração. Luiz Carlos pede oração para a Anete. Está internada no CHS, tratamento de lúpus. Irmãos, é tremendo o poder da oração de intercessão. O que Deus tem feito através das orações. Eu não tenho tempo agora para contar o que eu contei quinta-feira, mas assim, a sua oração tem muito poder. A ciência tentou desacreditar as orações, mas um grupo de pessoas oraram por pessoas que eles não conhecem. Por exemplo, a Anete. Nós não conhecemos a Anete. Alguém conhece aqui? Não, né? Mas eu tenho certeza que a sua oração, a minha oração,
pode chegar, pode não, vai chegar lá onde essa moça está, essa senhora está, e o poder de Deus pode tocar nela. Eu tenho certeza, irmãos. Tenho também um pedido. Ontem eu fui pagar o aluguel do prédio e a mulher do seu Zaninho lá pediu oração, né, que ela teve uma meningite bacteriana e ela ficou com sequelas. E ela falou: senhora, você vai na igreja amanhã? Eu falei: vou, tal. Ela deu uma oferta para a igreja, uma ofertinha simples, irmãos. Não estou falando por causa da oferta. Eu estou falando porque quando as pessoas sabem que na igreja tem gente orando, as pessoas brilham uma luz de esperança. Amém, irmãos? Vamos orar então pela Nete e pela dona Júlia, que é a dona desse prédio aqui. Senhor Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela palavra, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pedimos agora, Senhor, a tua intervenção, Pai, lá no CHS, onde está internada a Nete, Pai. Visita ela, Senhor, com esse diagnóstico, tratamento de lúpus, Pai. Nós cremos, nós sabemos, Senhor, que nenhuma doença é maior do que o Senhor, maior do que o seu poder, Pai. Visita ela agora, toca nela com teu Espírito Santo, Pai. Que haja cura, que haja milagre, Senhor. Que as pessoas, ó Deus, que as pessoas creiam no poder da oração, Senhor. Que ela seja tocada agora, lá no CHS, Senhor. Visita ela, Pai. Traz a cura, traz a libertação, traz a unção do teu Espírito sobre a vida dela. Também a dona Júlia, que pediu para mim, ó Deus, a oração. Nós oramos unidos, ó Deus, em comunhão pela vida da dona Júlia, Senhor, que ficou com sequelas, ó Deus, daquela meningite. Em nome de Jesus eu declaro a cura para ela, Senhor. Que ela seja curada, ó Deus, que ela volte a ter uma vida normal, que a sua visão volte a ser normal, ó Deus, que ela não precise de nenhum aparelho para locomoção, Pai, mas em nome de Jesus, toca na vida dela, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Creia nisso. Creia no poder da oração. Visitante Silvia. Quem que é Silvia? Ah, Silvia, está nos visitando. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados, viu, Silvia? Geralmente 10h30 a gente está indo embora. Mas é um prazer. Aí ganhou presente ainda, viu? A nossa igreja é assim, ó. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Que a palavra que foi pregada aqui, ela possa continuar trabalhando no seu coração, assim como trabalha no nosso coração, né? Às vezes a gente, durante a semana, a gente lembra da palavra e o Espírito Santo vai tratando. Amém? Qual família que ainda não pegou panetone aqui? Levante a mão. Tem aqui a irmãzinha lá, a irmã, o Mário, 3. Fernando, leva lá o panetone. Dá um para a Silvia também, que ela vai receber bênção dobrada hoje. Dobrada não, triplicada, porque a bênção espiritual você já recebeu. Glória a Deus. Nós estamos terminando, estamos encerrando, tá, irmãos? Momento do dízimo, da oferta. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar. Mas esse ministério tem sido mantido com as suas ofertas, tem sido mantido com os seus dízimos, com o meu dízimo. Então, irmãos, seja um abençoador da obra de Deus, tá? Ninguém é obrigado a nada, mas aquilo que Deus tocar no seu coração, que essas portas continuem abertas, que essa palavra continue sendo pregada. Olha quanta coisa foi falado aqui hoje, irmãos. Que você seja abençoado, independente de você dar oferta ou não dar oferta. Que essa porta continue aberta, abençoando as pessoas que aqui entrarem. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Queremos honrar a Ti agora, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que essa igreja, para que essas portas continuem abertas, Pai. Que haja bênção, que haja prosperidade sobre o Teu povo, em nome de Jesus.
venha receber unção. Quem que vai fazer unção? Pastor Adilson está se preparando lá. Venha receber unção, mesmo que você não vá ofertar, venha receber unção, tá? Tá aberto aí? Eu vou dar a bênção apostólica, você já pode ir embora para sua casa, tomar um chazinho ali. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Venha receber unção.